colágeno funciona ou não funciona? Traz benefícios para a pele? Previne um envelhecimento? Vale a pena tomar se a gente está fazendo procedimentos estéticos? A gente pensa muita coisa, a gente vê inúmeras marcas, cápsulas, pó, colágeno hidrolisado, um monte de propaganda por aí, mas o que a ciência nos diz a respeito da ingestão de colágeno, da suplementação via oral de colágeno? E para a gente conversar e trazer todas as evidências, né? Todas é muito difícil, né? Mas para trazer algumas evidências, alguns estudos, algumas publicações que estudaram exatamente o benefício e concluíram se realmente tem essa diferença, traz esse benefício para a pele, eu convidei o Dr. Fernando César para participar comigo, para conversar com a gente sobre o que a ciência nos traz aí sobre a ingestão de colágeno via oral. Deixa eu colocar ele aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. Deem bastante coraçãozinho aqui embaixo para a gente mostrar que está ao vivo. E me contem se o som tá bom aqui, que eu tô com o microfonezinho. Se não tiver, me avisem que daí eu faço com o áudio do celular também. Deixa eu chamar o Dr. Fernando aqui e a gente já começa esse bate-papo. Cadê? Aqui. Ou não? Deixa eu tentar adicionar o Fê aqui. Foi? Foi. Olá, Oi, Fernando. Tudo Joana, bem? tudo bem? Não tô te ouvindo. Ai, não Não, acredito, não vai peraí. dar com o microfone. Com o microfone eu não ouço. Vou ter que fazer sem o microfone. E o meu? Tá O ouvindo? teu tá perfeito. O meu eu tirei o microfone porque senão o meu microfone é sem fone. Uhum, Daí eu fiquei sem o áudio. tá bom. Perfeito. Obrigado pelo convite. Eu tô tão feliz porque é a primeira live que eu participo no Instagram. Sério, Fê? Aham. Que massa. E para quem não conhece o Fernando, ele vai se apresentar, falar um pouquinho da formação e do trabalho dele. Ele trabalha aqui comigo no Instituto, é meu parceiro, e eu falo que o Fê é o meu braço científico aqui, né? Ele tem uma formação muito vasta né, na academia, aí, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele é um pesquisador nato aí. E sempre traz as novidades, as sugestões, os protocolos. E é muito legal a gente ter esse embasamento todo, porque, como eu até falei ontem nos stories, os achismos são vários, né? Eu acho uma coisa, o outro profissional acha outra coisa, mas a nossa prática aqui desde sempre foi baseada no que tem publicado, né? Para a gente ter protocolos seguros, sem inventar muita moda, porque a gente sabe que a estética fica muito à mercê desses achismos, né? E a gente tendo essa visão da ciência e esse respaldo, sem dúvida a gente sempre testa muita coisa, né, Fê? O Fê traz as sugestões, né, o que ele lê, o que ele pesquisa, e a gente coloca tudo em prática aqui antes de sair falando, né? Porque, como ele vai falar para vocês aí, tem muita coisa que às vezes não só um artigo científico também nos dá todas as respostas, né? Tem toda a metodologia, a forma de foi conduzido esse estudo. E eu vou deixar para o Fernando falar um pouquinho para vocês aí. Bom, sobre a formação, né? Eu sou o Fernando, igual a Joana me apresentou, trabalho aqui no Instituto com ela. E por que a gente sugeriu o tema dessa live hoje? Foi pelo seguinte, porque a gente vê muita gente falando se funciona ou se não funciona colágeno via oral, né? E a minha prática, existem vários tipos de condutas dos profissionais, então tem muita gente que se diz tradicionalista ou integrativos, ou, né? Existem várias filosofias, né? Eles sempre me perguntam, professor, você é integrativo? Embora eu tenha vários colegas que são e que têm diferentes condutas, eu não são essas as formações que mais não me atraem, mas representam o que eu sou por causa do meu histórico, né? Então, o que eu mais me identifico é com a saúde baseada em evidências, que é uma área que vem lá da medicina baseada em evidências, porque antes de entrar na estética, eu tive uma trajetória mais voltada para a academia. Então,
durante o mestrado, o doutorado e o pós-doc, eu passei por todas essas fases da pesquisa clínica. Eu trabalhei com cultura de células, trabalhei com DNA, depois trabalhei com animais, depois no doutorado fui trabalhar com humanos, depois a gente começou a fazer pesquisa clínica, eu também trabalho lá na Unila, a gente faz pesquisa com pesquisa clínica, estudos randomizados, aleatorizados e controlados. Então, é a forma que eu encontrei de ter uma resposta mais contundente em relação às dúvidas que eu tinha sobre a prática clínica, né? Então, é assim que eu conduzo a minha prática e a gente está muito alinhado aqui no Instituto em relação a isso. E é bem isso que eu estava comentando, né? Porque hoje na estética a gente vê muita gente se denominando aí, né? Essa questão do doutor é muito comum, né? Mas isso até a gente tem o nosso próprio conselho, nos denomina assim, sou eu de menos. Mas até o Fê postou esses dias um risco que eu achei muito legal. A referência mundial, não sei o quê, referência especialista e não sei o quê. E a gente sabe que né, tem títulos que não existem, né? Que não é assim para ser referência, né? Referência é algo que as pessoas te referenciam. Quem é baseado em quem? Quem que te diz que é um reconhecimento que vem do outro, né? Exato. Eu até brinco com as meninas aqui, né? Não precisa me chamar de doutor. Se você balançar a chave do carro, eu atendo. Me chama de Fernando. Exato. E eu acho muito legal essa humildade científica também, né? Porque o que a gente quer realmente é resultado. A gente quer entregar o resultado para o cliente, a gente não está nem aí para título, para nada. E eu sempre falo isso nas lives, né? E repito aqui nessa. A comunicação ela tem que ser simples, ela tem que ser entendível. A gente tem que trazer as informações de um modo que o cliente entenda, de modo que o aluno entenda. Então, tem termos, né? Por exemplo, eu até falei isso falando da região malar, né? Não existe malar, é zigomar. Sim, existe malar, né? Existe a região malar. Não tem... As pessoas estão entendendo do que eu estou falando, eu estou conseguindo expressar e está tudo certo. Então, a gente não gosta muito desse blá, 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 dessa falação, a gente quer ser direto e que vocês compreendam o que a gente vai trazer aqui. É isso. Esse preciosismo acadêmico é lá para os artigos, para as bancas, para esses protocolos, né? Eu acho que se você está sendo entendido, é o que vale. É o que vale. Exatamente. A comunicação precisa só disso. Vai lá, Fê, traz pra gente o que tu preparou aí. Vocês vão ver eu colando aqui, né? Que são várias pontuações, eu fiz uns tópicos aqui só para eu não me perder, tá bom? Mas o que eu proponho? Antes da gente falar das evidências em relação ao colágeno, a gente entender um pouquinho como que a gente chega nessas evidências. Porque senão fica um pouco complexo e a ideia aqui é simplificar um pouquinho. Como eu falei lá no começo, essa conduta baseada em evidências, ela não é à toa que existe esse nome, porque existem algumas distinções dentro da ciência, é importante entender isso para saber como que é a nossa posição em relação a determinada terapia e determinada prática que a gente impõe ao cliente. Por que é importante ser baseado em evidências ou a área da saúde baseada em evidências? Quem é médico e quem é da área da saúde, tem lá na primeira aulinha de bioética, tem vários princípios da bioética, né? Não maleficência, beneficência, justiça e autonomia. E a primeira coisa que nos é ensinado dentro da bioética e que também é ensinado nas faculdades de medicina, e que quem disse foi um dos primeiros, se não o primeiro, não lembro, que foi Hipócrates, que é o primeiro médico. Historicamente, o que ele falou? Um princípio básico, primum non nocere, né? A gente estuda isso lá em bioética, que significa o quê? Primeiro, não fazer mal. Esse é o primeiro princípio dentro da área clínica, quando a gente impõe algo a outro indivíduo. Então, esse é um princípio importante para a gente pensar a nossa profissão. Então, a saúde baseada em evidências nada mais é do que um jeito da gente pensar a nossa própria prática e a nossa própria profissão, né? Como eu disse, tem outras vertentes, todas elas válidas, de acordo com o que se defende, né? E aí, eu queria mostrar, só que eu não sei se eu vou conseguir, porque tem o botãozinho para colocar a imagem, né? Mas eu acho que nós dois aqui, eu acho que não vai ter como. Não, acho que não. Também estou vendo aqui, acho que não. Porque tem um botãozinho para espelhar o slide ali, né? Bom, eu vou falando. Eu queria mostrar mais depois. É até interessante. Depois a gente vai colocar stories, depois aí a galera vai lá nos teus stories e já vê lá também, me marca que eu compartilho no meu também.
Tá. Uma coisa legal e interessante, eu vou colocar no Stories o link do nosso grupo de estudos no Telegram. Aí eu Isso, jogo boa, tudo isso lá no grupo de boa. estudos, tá? Quem não Os participa, artigos. o Fê vai colocar lá nos stories e lá no link da minha bio também tem um link para vocês entrarem no grupo de estudos. É um grupo gratuito que a gente vai trazendo ali discussões, artigos e vai conversando sobre todas essas questões relacionadas à estética também. Isso. A minha ideia era espelhar aqui, mas como eu não vou conseguir mostrar, a gente joga lá, tá bom? O que eu queria mostrar aqui para começar, para a gente entender essa ideia de evidências? Dentro da saúde baseada em evidências, existe a pirâmide das evidências. Eu não sei se vocês já viram. É uma pirâmide e na base da pirâmide tá assim, tá escrito assim, revisões sistemáticas e meta-análises. E aí vai descendo os tipos de estudos. Nessa pirâmide, o que está no topo é o mais importante, é o mais alto nível de evidência, e o que está na base é o que é menos relevante para a prática clínica, tá? Não é para estudos em animais, outras, é para o que você vai fazer no outro indivíduo. Então tem revisões sistemáticas, depois tem estudos clínicos randomizados, controlados por placebo, depois tem estudos de coorte, transversal, e na base da pirâmide tá estudos com animais, estudos pré-clínicos e abaixo tem opinião de especialista. Então, mais importante, meta-análise, menos relevante, opinião de especialista. O que a gente mais vê aqui no Instagram é a opinião de especialista, que tem algum valor, é importante sim para a gente gerar hipóteses. A gente vê muito publicado na literatura relatos de caso, né? Tal medicamento que tal médico usou e que teve uma ação terapêutica e que é maravilhoso para a ciência esses relatos de caso. Para quê? Para a gente gerar uma hipótese. Opa, parece que funciona. Vamos desenhar um estudo clínico para ver se isso funciona. Né? Então, o empirismo, né? A experiência empírica é importante, porque o que é o empirismo? É a construção do conhecimento baseado em experiências sensoriais. É isso. Muita gente usa o relato de caso como se já fosse um estudo conclusivo. Isso. Né? Como se já fosse determinado. Na verdade, o relato ele gera uma hipótese para ser comprovada no futuro. E validada, exatamente. Parece que funciona. Existe uma plausibilidade biológica. Então vamos testar, né? Dentro da grande área da saúde, esse empirismo funciona em todas as áreas, né? Eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? Você está com amigdalite, tem uma infecção de garganta, então o médico vai te receitar uma amoxicilina, por exemplo, que é da classe das penicilinas. O que acontece? Na maioria das vezes, eles receitam o Clavulin BD, que é a amoxicilina com clavulanato. Clavulanato é um inibidor de beta-lactamases. O que é isso? A bactéria fica super resistente, então o médico pensa, poxa, para essa bactéria provavelmente ela já vai estar resistente, a gente vai tratar o paciente com clavulin. Acontece que a incidência dessa resistência em ambiente ambulatorial é baixa, é menos de 15%, ou seja, em 100 pacientes que aparecerem no consultório do médico com amigdalite, 15 vai ter resistência. Sim, 85 já seriam tratadas somente com amoxicilina, sem a necessidade com amoxicilina, né? Isso tem um outro impacto, por exemplo, financeiro, porque o clavulin é caro, ele não é barato, é mais de 100 reais, né? Então isso você já causa um dano, né? Então a não maleficência, primeiro não fazer mal, por causa de um conhecimento empírico. Como que o médico faria isso? Pediria um antibiograma para ver o antibiótico se é resistente ou não. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O conhecimento empírico já é utilizado em várias áreas da ciência. Né? E aí, por exemplo, outra coisa que a gente tem que considerar também. E eu estou fazendo essa diferenciação por quê? Porque às vezes a gente impõe um tratamento que a condição seria tratada de uma outra forma. E tem que considerar a história natural da doença também. Por exemplo, a gente teve a pandemia do Covid, né? Teve vários medicamentos que foram usados empiricamente para tratar a Covid. E um conhecimento, uma fala comum que a gente ouvia era: mas eu tratei 100 pacientes com essa doença, né? Com tal medicamento e ninguém morreu. Mas na história natural da Covid, a mortalidade era 1% no mundo. No Brasil era 2%. Ou seja, 100 pacientes que tomassem suco de beterraba, 99 ia se curar. Sem nenhuma terapia. Né?
Uhum. porque era a história natural da doença. É assim com o melasma, por exemplo. Qual que é a história natural do melasma? Ele clareia em tempos mais frios, escurece em tempos mais escuros, né? Independente da sua terapia. Não, mas eu tenho um protocolo exclusivo que eu vou fazer microagulhamento, vou combinar tais despigmentantes e eu vou clarear o ano inteiro. Isso é mentira. A história natural da doença, dentro da literatura, mostra que no verão ela vai escurecer, independente da sua conduta, né? Conduta. Então, entender essa história natural é importante para a gente entender como que é pensada a saúde baseada em evidências, né? E Também, aí, desculpa te interromper, pode falar. fazendo o gancho que tu comentasse ali, dando o exemplo da amoxicilina, né, que o Clavulin é um medicamento muito mais caro. A gente não pode deixar de levar em consideração a indústria farmacêutica, né, que hoje domina O economicamente lobby. o mundo, né? Então, Uhum. a gente acaba ficando à mercê da indústria farmacêutica, não tem jeito, né? Do Uhum. medicamento inovador que o cara foi lá, gastou milhões e milhões para desenvolver e agora ele precisa lançar isso aqui no mercado. Então, né, a gente tem teorias aí, eu brinco, teorias da conspiração aí, gripe suína, H1N1, sei lá o que, será que existe o mesmo? Ou, né, Uhum. por que até hoje o Tamiflu não foi quebrado patente? Tipo, então, tem várias coisas que a gente sabe que a gente acaba ficando à mercê da indústria farmacêutica. E falando de colágeno, a gente não está muito longe disso. Né? Por que que a gente chega numa prateleira de farmácia e a gente vê inúmeras marcas de tudo que é colágeno e vocês vão ver, vamos chegar na conclusão, vocês vão ver se realmente precisaria de tudo isso ou até onde nos traz benefícios essa injeção de colágeno. E simplesmente a gente tem inúmeras indústrias fabricando com vários benefícios ali empíricos, Uhum. falando sobre agora esse aqui tem tal coisa, esse aqui tem tal coisa, e de diversas apresentações em cápsula, em pó, em sachê, em não sei o quê. E aí? Até onde a gente está realmente refém, né, dessa indústria, até onde a gente tem esse respaldo de que realmente é a melhor conduta, né? Sim. Inclusive, esse gancho é importante porque existe um viés importante que é o conflito de interesse. Então, se a gente for no PubMed e jogar lá colágeno via oral, ele vai recuperar vários, inúmeros, milhares de artigos, né? Por isso que a gente tem que ter essa criticidade para entender qual que é o melhor estudo, porque muitos são patrocinados pela indústria e são publicados, inclusive, em revistas de alto impacto, né? Então, às vezes, eles têm conhecimento de alguns revisores que fazem uma revisão mais branda, justamente por causa desse lobby. Então, são várias coisas a se considerar, né? E aí, uma outra coisa, eu já vou entrar nos estudos, tá? Não quero me demorar muito, mas existe uma outra coisa dentro da saúde baseada em evidências, dos tipos de profissionais, que é muito claro, que é os profissionais mecanicistas e os que são baseados em evidências. E qual que é a diferença entre o mecanicista e o baseado em evidências? A gente não aprende metodologia científica na graduação. O que a gente aprende na graduação? Mecanismo. A gente passa a graduação inteira aprendendo mecanismo bioquímico, fisiopatológico e imunológico, né? A gente tem que decorar o ciclo de Krebs inteiro, cada enzima de cada etapa, mas a gente não é ensinado a metodologia científica. Então, por exemplo, vitamina C. Vitamina C aumenta a produção de linfócitos B, aqueles que produzem anticorpos. Opa, o profissional mecanicista, para ele, isso dentro da cabeça dele já fez todo o sentido. Uhum. Eu tô gripado, eu vou tomar Ele vitamina já C, conclui. Vitamina C aumenta a imunidade. Ele já está com a logo, conclusão isso, aumentou a imunidade. Logo, estou gripada, com a imunidade baixa. a imunidade Logo, está vitamina baixa. C aumenta, né? Tem até um meme esses dias que eu vi numa página de MBE que era assim, duração, e aí lembra da história natural do resfriado. Duração do resfriado, sem nada, 7 dias. Tomando vitamina C, uma semana, né? Porque clinicamente não tem resultado, mas é plausível na cabeça dele aquele mecanismo, né? Na Covid foi um outro exemplo. Tal droga é anti-inflamatória. Opa, é uma doença pró-inflamatória. Logo, tal droga, né? Mas o que é baseado em evidência sabe que o mecanismo muitas vezes falha, porque dentro da pesquisa clínica, entre 5 a 10 mil compostos são testados na fase pré-clínica. E só mais ou menos 200 deles passam para a fase de testes em animais.
Desses 10 mil, para chegar na prateleira de um mercado, de uma farmácia, um vai virar medicamento. Sim. Então, se você testou 10 mil contra uma célula tumoral, todos eles vão matar a célula do tumor, né? Não significa que se você vai tomar ele, vai acabar com o câncer. Por quê? Porque se você testar num teste pré-clínico, aquilo não vai funcionar. É dentro dessa premissa que a gente pensa, né? Não fazer... um outro exemplo dentro da nossa área, muito comum. Já ouvi vários colegas falando isso, faz sentido. O PIN de ATA, o ATA, ele ativa a MITF, né? Que é um fator de transcrição que ativa as tirosinases, faz parte lá da melanogênese. Logo, a gente pensa, poxa, não pode usar ATA em melasma porque ele ativa o MITF. Mas tem vários estudos aleatorizados que testaram ATA em baixa concentração, sem lesão coagulativa e clareou a mancha por muito tempo sem lesão rebote, sem rebote do melasma. Então, mecanicisticamente, não faz sentido usar ATA. Opa, ativou o MITF. Sim, ele é pró-inflamatório. A inflamação vai acionar, vai o processo de melanogênese vai piorar. Justamente. Mas as evidências dizem o contrário. Opa, o mecanismo não funciona aí, né? E aí a gente entra na questão do colágeno, né? O colágeno verisol, que são os biopeptídeos. O colágeno grandão tem mais ou menos 300 kilodaltons, é um monte de aminoácidozinho tudo junto, né? Então eles foram lá e quebraram o colágeno do tipo 1 e fizeram vários peptídeos pequenininhos. Lembrando que o colágeno é uma proteína, né? Uma proteína estrutural. Só dando um passinho atrás, para quem não está ligado, uma proteína é composta por cadeias peptídicas e cada cadeia peptídica é um conjunto de aminoácidos. Então a gente está falando de uma proteína que no nosso organismo tem uma função estrutural. Ela estrutural. Pele, na parede dos nossos, né, das artérias, das articulações, né, em diversas, não só na pele, né, que a gente fala às vezes colágeno, acha que colágeno é só para ficar jovem e durinho, mas não é só isso. É isso. Se a gente fosse pensar mecanicisticamente, qual que é o argumento de quem é totalmente contra o colágeno? Não funciona, porque qualquer proteína que a gente come é degradada no estômago, né? E aí é degradado em aminoácidos pequenininhos, a gente vai absorver aquilo e o corpo não endereça ele para a pele. Vai para qualquer outra coisa que não seja a pele. Esse é um argumento mecanicista. A pessoa leu Leininger, né? Livro de bioquímica, e pensou dessa forma. Mas as evidências mostram que não, a gente absorve e que o colágeno tem um efeito sinalizador, né? Então, não é que o colágeno que a gente toma vai lá e vai virar um colágeno estrutural. Mas o efeito dele é sinalizador. Ele vai lá para o fibroblasto e fala, fibroblasto, produz um colágeno novo, né? Essas são as evidências pré-clínicas, lá em estudos in vitro, em células, em animais. E aí, o que as evidências clínicas nos dizem? Antes disso, rapidamente, já vou falar do primeiro estudo, né? Existe um parâmetro em farmacologia que é muito importante para a gente entender se algo que a gente está tomando vai funcionar de fato. Então, um estudo clínico de qualidade, ele dá alguns parâmetros. Por exemplo, odds ratio, que é a probabilidade. E a gente calcula um outro índice, que é o NTT. Você vai lembrar lá da farmacologia, que é o número necessário para tratar, né? A gente estudava muito isso em farmacologia. E toda droga que é bem estudada, num estudo clínico bem conduzido de qualidade, tem um NTT. Por exemplo, todo mundo que tem cardiopatia e que tem risco de morte súbita por um infarto tomou AS, ácido acetil salicílico. O NTT do AS é 43. O que isso significa? Que para uma pessoa, para 43 pessoas cardiopatas, o AS vai prevenir a morte súbita em uma pessoa. Precisa tratar 43 pessoas para que uma seja salva. Na Covid aconteceu isso também, a dexametasona, pacientes hospitalizados. Precisa ter 23 pessoas numa UTI para que uma seja salva. Esse é o NTT da dexametasona, 23. Minoxidil, que a gente usa para o cabelo, ele tem um NTT de 5. Ele funciona muito mais do que essas drogas, porque você precisa tratar 5 pessoas para que uma pare de cair o cabelo, né? E aí eu já chamo a atenção para uma falha metodológica dos estudos com colágeno. Nenhum deles nos deu parâmetro suficiente para a gente calcular o NTT. A gente nem sabe essa informação. Quantas pessoas tratar para conseguir ter essa informação de que o colágeno funciona.
né? Isso é uma falha metodológica já. Eu vou apontar algumas de alguns estudos, não tem como falar de todos, né? Inclusive, nosso tempo está acabando já, a gente tem 1 hora, né? Mas eu vou falar de uns 2 ou 3, tá? Que são os mais citados, que o pessoal mostra nos Mas congressos de... nos congressos de dermato, é comum, e aí tem o povo que fica lá se degladiando. Eu até falei isso ontem, né? Eu não sou dessa posição de ficar, não pode tomar, ou então pode tomar, né? A gente tem que ser equilibrado, porque um dos conceitos da bioética é a autonomia do cliente. E ele deita aqui e fala, opa, fiz um ultrassom, posso tomar colágeno? Tô tomando, vou tomar. Se você tem essa autonomia de tomar, pode comprar. Se você gosta, se você vê um efeito legal, pode tomar, né? Então eu sou dessa linha. Enfim, o primeiro estudo que é o mais citado, que é o de Prost, de 2003, eu ia colocar aqui a imagenzinha, que é peptídeos específicos, bioativos de colágeno induzem matriz celular e tal, né? Eu vou apontar algumas questões. Por exemplo, placebo. O que eles usaram como placebo? Maltodextrina. Maltodextrina é um polímero de glicose. Eu entendo que se você vai suplementar o indivíduo com colágeno oral para ver melhora, o placebo teria que ser uma fonte proteica também. exato. Além da glicação, né, do próprio colágeno, que pode ser ocasionada pela maltodextrina, Então, né? Sem... existe um viés de aferição aí. Por quê? Porque você está tratando com algo que é bom e deu para o placebo algo que pode ser deletério, né? Produtos avançados de glicação, glicose acaba com o nosso colágeno, e isso já é um viés muito importante. Esse é um dos estudos mais citados, né? Eu acho que teria que ser uma fonte proteica. Um whey protein, outra Sim. coisa. Então eu já vejo problema no placebo, tá? Aí tem a tabela 1, que é as coisas que a gente vê que podem confundir a análise. Então, por exemplo, se a gente está tratando com colágeno, a gente precisa saber qual que é o fototipo do indivíduo, a gente precisa entender qual que são os hábitos alimentares, qual é a média de ingestão proteica, qual é a média de ingestão hídrica, o que mais que a gente precisa saber? Existem esses hábitos, Radicais estilo de livres, vida, estresse, todos os elementos que podem causar o efeito dele. carga de trabalho, estresse, comorbidades, Comorbidade, depressão, ansiedades, medicamentos, doenças doenças. crônicas que são inflamatórias, né? Embora nesses estudos eles colocam vários fatores de exclusão, eles tiram essas doenças, mas tem muita coisa que não tem. Então, é comum nos estudos clínicos a gente vê na tabela 1 um monte de fator de confusão. Esses fatores que eles têm que ser similar nos dois grupos. Não é que não tem que ter, porque na vida real a gente tem esses fatores, né? Mas quando a gente compara placebo e tratado, eles têm que ter mais ou menos a mesma quantidade desses fatores confundidores. E nesse estudo, que é o mais citado, eles só colocam a idade. Só tem esse fator. Idade nenhuma, praticamente. Né? Idade... Então a gente não sabe se tem vegetariano, se tem como que fala? Enfim. Ovolacto. Ovolacto vegetariano. Isso. A gente não entende desses fatores. Por exemplo, já tem alguns estudos mostrando que o tratamento com bioestimuladores, terapias de reposição de colágeno, são mais pobres em quem é vegetariano. Por quê? Porque existe uma deficiência subclínica de ferro, de vitamina B12. Então, tem muita gente que suplementa, mas depois eu mando lá no grupo, porque a gente não vai conseguir espelhar aqui, a tabelinha que mostra essa deficiência subclínica dos vegetarianos. A gente não sabe disso. Existe uma outra coisa importante. Mulheres hipoestrogênicas. O estrogênio é o principal hormônio que ativa o fibroblasto, né? Essas mulheres menopausadas estavam nos estudos ou não? A gente não sabe. A gente sabe que mulheres menopausadas têm uma resposta mais pobre também a bioestimuladores e a terapia de reposição de colágeno. Então, tudo isso não nos foi dito nesse estudo. E em nenhum outro que eu li, né? Eu escolhi esses, que são de 2003, 2004, porque são os mais citados. Mas tem estudos mais recentes que eles nem se deram ao trabalho de testar o colágeno isoladamente. Eles misturam com extrato de acerola. Olha o que eu achei aqui dos estudos mais recentes, que são duplo clínicos, aleatorizados, controlados por placebo. Extrato de acerola, vitamina C, zinco, biotina, complexo de vitamina E. Então, como
incluir a ação do colágeno dentro de um... Dentro né? de um delineamento clínico. Tem inúmeros outros né, ativos ali que podem estimular e como é que tu vai isolar? É isso. Né? Não tem como. Isso é um viés importante. Chama-se viés de co-intervenção, né? E isso também confunde um pouco a gente na prática clínica, porque tratei com ultrassom, a pessoa toma colágeno e, poxa, melhorou. Mas essa influência, será que não é apenas ultrassom? Talvez seja do colágeno. Né? O que eu estou afirmando aqui não é o colágeno não funciona. O que eu estou afirmando é nós não temos essa certeza com base num estudo muito bem desenhado. Isso eu queria mostrar aqui, eu sinto muito de não conseguir espelhar quando a gente está em dois, que é a foto do artigo, a foto do antes e depois. Quem tem a mínima experiência em tratar o envelhecimento sabe como que funciona flacidez palpebral, né? Como é difícil, a gente tem dificuldade em tratar flacidez palpebral. Aqui a gente trata com peelings médios, a gente trata com ultrassom, a gente tem resultados interessantes, mas para ter uma boa retração de pele em flacidez palpebral, tem que usar uma tecnologia ou tem que usar um ácido que tenha grande poder de penetração, né? E aí eles colocaram uma foto de antes e depois, que eu fui lá e peguei a reguinha e tem mais ou menos 2 a 3 milímetros de retração de pele palpebral. É uma pálpebra totalmente caída no antes e depois de 4 semanas de tomar colágeno, a pálpebra está assim. Então, é um resultado que não é crível. Né? Quem tem o mínimo de experiência sabe que para retrair uma pálpebra você não vai tomar 4 semanas de um pozinho diluído na água. Uma intervenção desses procedimentos que o Fernando comentou, né? Um peeling com alta penetração com ultrassom. Imagina tomando colágeno, né, gente? Justamente. Então, a foto eu quero mandar para vocês. Você vê claramente a pálpebra caída, 4 semanas depois, ela retraída, sem flacidez. Né? Pode ter influência do colágeno? Pode, mas com certeza o profissional fez uma... Eu não estou afirmando que eles manipularam a imagem. Talvez não tenham feito isso, mas talvez tenham feito uma outra intervenção. Outras intervenções e aquele resultado não é o do colágeno, né? Então, não é... Quando eu vi aquela foto, eu não achei crível. E aí esse mesmo grupo publicou um segundo estudo que eles nem se deram ao trabalho de colocar foto. Porque talvez alguém falou isso para eles, né? Então, fora problemas na análise estatística, assim, uma coisa que eu fiz muito na vida. Aí eu olho o artigo e tá lá, feita no Excel, sem nenhum demérito ao Microsoft Office, mas a gente usa softwares pagos, que são caríssimos, né? Que são complexos. Aí você olha uma foto do gráfico ao longo das semanas, eu queria mostrar aqui para vocês. É um gráfico, por exemplo, tem semana 1, 2, 3 e 4. E as barrinhas estão lindinhas, assim, ó, numa reta perfeitinha, com um gráfico de erro amostral pequenininho, em cada uma das barrinhas, todos iguais os erros. Quem fez uma pesquisa clínica, e eu lembro dos gráficos da sua dissertação, que eu fui banca, sabe que alterações biológicas são uma bagunça. Lembra dos gráficos da sua dissertação? Do lipidograma? Era, né, um grupo estava lá em cima, o outro lá embaixo, uma barra de erro enorme. Né? Exatamente. Eu fiz Fernando foi banca também do meu mestrado, gente. Sim, eu fiz diversas milhões de dosagens de proteínas e outros analitos. Quando a gente plota isso no gráfico, a gente fala, poxa, tanto trabalho para um gráfico tão feio. E a gente vê lá aquele gráfico linear lindo, com uma barra de erro minúscula, exatamente proporcional ao aumento da produção de colágeno. Gente, não quero ser leviano, não estou falando que eles manipularam os dados, mas é no mínimo questionável, né? Então, são coisas que eu aponto assim pela qualidade dessas evidências. Tem um livro legal que eu li que chama-se Como Mentir com Estatística, Darrell Huff, uma coisa assim, que o profissional que entende de estatística, ele sabe mentir com a estatística para balizar uma opinião ou para tornar crível um determinado resultado, né? Tanto que muitos artigos não são aceitos em revistas mais impactantes, aceitam numa revista que a pessoa não tem essa expertise de avaliar esse resultado, né? Então, tem várias coisas. Por exemplo, os dropouts, que são as pessoas que desistem. É muito incomum pessoas não desistir, né? Lembra da sua dissertação? Quantas pessoas que desistiram? A gente perde
perde é um viés de perda de segmento. Isso tem que estar descrito. E aí ele coloca lá um N, né? Uma distribuição perfeita, sem nenhuma perda. Aí no outro estudo, ele se deu ao trabalho de falar que houve 7 perdas, mas ele não fala por que aconteceram essas perdas. Isso também é um viés importante. Então, mas essa da retração, eu quero mandar lá no grupo para vocês verem. Eu vou postar aqui depois, né? Então tem muita coisa que desqualifica esses resultados, né? Se o caminho, porque dentro de pesquisa clínica tem regras do jogo que precisam ser seguidas, né? Você não tira da sua cabeça o delineamento e vai lá e publica. Tem muitas coisas que a gente precisa respeitar. Existe um guideline de como cada passo deve ser descrito e como cada passo deve ser conduzido. Então, esses são algumas. Uma coisa que é muito importante, os desfechos. Eu não lembro se eu comentei. E para vocês que forem ler estudos clínicos, até os que a gente vai mandar, o que é um desfecho primário e um secundário? Primário é o que a gente baseou o nosso cálculo do N, calculamos, recrutamos as pessoas e é aquilo que a gente quer ver se funciona. Todos os outros são secundários. Então, por exemplo, você testou tal medicamento para tal doença e você dosou 5 citocinas, interleucinas. Qualquer dosagem laboratorial não é que é irrelevante, é relevante para a ciência, né? Para o conhecimento, construir o conhecimento para a ciência. Mas para o paciente não interessa se a sua citocina X está aumentada ou se a Y está diminuída. O que interessa para ele é um resultado clínico. Então, em pesquisa clínica, o desfecho de interesse é um desfecho clínico. A gente precisa avaliar um questionário clínico que foi avaliado por um profissional clínico para ver aquele resultado. A maioria dos estudos usam desfechos secundários substitutos, né? Quais são eles? Perda transdérmica de água, diminuição da rugosidade, aumento da espessura de epiderme, extrato córneo. Tudo isso é importante para a gente entender o mecanismo de ação. Mas se a gente pensar que nós não somos mecanicistas, porque o mecanismo falha quando a gente chega no estudo clínico, a gente tem que estudar um desfecho clínico. E aí a gente chega nos estudos e os desfechos primários são secundários. Isso invalida a pesquisa? Não invalida, mas enfraquece, deixa ela menos relevante. Sim. A gente quer saber se aquilo funciona clinicamente. Se o profissional que avaliou viu melhora e se o paciente que avaliou viu melhora, né? A gente quer saber se tal medicamento funciona para COVID dosando proteína C reativa. Não, a gente quer saber se o paciente morreu ou não, se ele está vivo ou não, né? Essa é a principal falha assim, desses estudos, a escolha do desfecho, né? E aí, por exemplo, tem as revisões sistemáticas. Já estou terminando, tá? Eu sei que estou falando muito. Revisões sistemáticas. Poxa, mas tem revisão sistemática e meta-análise. A meta-análise é aquele estudo que pegou 10 artigos clínicos, combinou os dados e reanalisou estatisticamente. Então, em teoria, é o resultado mais crível porque ele tem um poder estatístico maior, já que uma meta-análise tem 15 mil indivíduos, 20 mil indivíduos. Aí existem as meta-análises com os estudos de colágeno, e essas meta-análises incluem todos esses estudos de baixa qualidade. Então, são meta-análises questionáveis também, entendeu? Eles misturam desfechos. Então, tem várias meta-análises, são um viés importante, eu esqueci o nome do viés agora, heterogeneidade. Viés de heterogeneidade. Poxa, vamos ver se o colágeno funciona? Eles incluem estudos que testaram colágeno para a pele, um para condromalácia patelar, né, que é a falta na patela, para articulações. Eles misturaram todos esses desfechos, fizeram um combão e incluíram esses estudos. Isso é um viés muito importante na hora de fazer uma meta-análise. Se a gente fosse ver todos esses estudos aqui, a gente ia perder muito tempo. Mas eu elenquei só algumas coisas da qualidade desses estudos. Então, assim, tem muita gente que prescreve, tem gente que não prescreve. Eu tenho professores que eu respeito muito, professores, doutores, que prescrevem baseados em algum outro argumento que não seja esse, e tudo bem, né? O caminho que eu escolho quando eu estou aqui com o meu carimbo e meu receituário é não prescrever. Mas se a pessoa fala, poxa, mas eu tomo e vejo melhora. Talvez seja de uma outra intervenção. Talvez seja do colágeno. Eu não tenho certeza porque o estudo não me direciona para isso. Mas eu falo, pode tomar sim. Olha, eu compro tal marca, beleza. Por quê? Porque o primeiro princípio lá da bioética não foi violado, que é o não fazer mal, né?
Uhum. mas não sou assim irrestritamente contra. Mas dentro das evidências eu vejo que não tem um argumento contundente para que eu prescreva, Sim. né? Eu não costumo prescrever na minha prática, porém, aqueles clientes que gostam, que pedem sugestão, eu também sou dessa, né, tenho essa mesma conduta, oriento e tal. Principalmente, o que eu primeiro questiono, né? Como que é a tua alimentação? Então, assim, Isso. faz acompanhamento com uma nutricionista? Tua dieta é balanceada? É vegetariano? É vegano? Como é que é? Tu suplementa com B12? Suplementa? Tem uma ingestão proteica adequada, mesmo não ingerindo fontes animais, né? Mesmo não comendo animais? Uhum. Se a pessoa está em um acompanhamento, se ela ingere proteínas de uma forma adequada, muito difícil que esse colágeno vá causar um benefício adicional, né? E outra coisa que é, como tu falasse ali, né? Ele não vai ser endereçado especialmente para a tua pele, mas o momento que... porque o teu organismo não entende que o teu processo de envelhecimento seja um problema, né? Aumentar a tua flacidez não é um problema. Agora, se eu tenho um corte, se eu tenho uma lesão, se eu tenho um bioestimulador ali que está causando uma inflamação, Uhum. eu estou sinalizando que eu preciso, meu fibroblasto vai estar funcionando mais do que numa situação normal, Uhum. onde não há essa inflamação. Então, ali ele vai precisar desse substrato, ele vai precisar dos aminoácidos para fazer a síntese de uma fibra colágena ali, né? Todo aquele processo de síntese do colágeno, a Sim. maturação e tudo mais. Então, se a pessoa não tem uma ingestão proteica adequada, ela não vai ter problema ela não vai ter problema só na questão às vezes de um procedimento não ser tão efetivo, mas muitas vezes ele vai ter até uma questão de cicatrização, né? Vai ter uma cicatrização prejudicada no geral, né? Então, eu sempre sugiro assim, quando a gente está fazendo um bioestimulador, um microagulhamento, um peeling médio, qualquer procedimento que faça lesão, porque a ideia é exatamente isso, eu sinalizar que, ó, lá tá precisando de colágeno. Porque dentro do teu processo de envelhecimento normal, o teu organismo não vai entender que lá precisa. Mas para fechar um corte, ele Uhum. precisa. Porque, né, vai estar aberto, bactérias, infecção, tudo mais. Então, tu vai ter que reparar aquela lesão. Então, nesses casos, a primeira pergunta que eu faço é como que é a tua alimentação, Isso, eu né? também. Se a tua alimentação, não como nada, não como muita carne, então dá um colágeno. Partindo dessa premissa que o Fernando colocou, né? Mal não vai fazer, então suplementa, que pode te dar uma ajudinha aí, né? Talvez oferecendo aí esse substrato para a gente formar a fibra. Então, a minha conduta geralmente é essa, né? Especialmente quando a gente vai trabalhar com esses procedimentos com a intenção de produzir colágeno mesmo, né? Uhum. Agora, não faço nada. Não, minha alimentação tá ok. Toma colágeno? Né? Fica a teu critério, né? É. Especialmente aquelas pessoas que tomam cápsulas, né? A gente sabe que até dentro dos estudos, esses que o Fernando trouxe, ele trouxe todas as questões dos estudos, né? As dúvidas que esses estudos também nos colocam e da gente não poder também ler e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? Alguns estudos mostram a injeção de 2,5 miligramas, 2,5 É. gramas de colágeno, né? Alguns desses testaram até 5 miligramas, né? Oi? 2,5. Alguns desses testaram até 5, né? Até Entre 5 gramas. 2,5 até 5 É. tem também. Ou Tem outros seja, com mais. 2,5 gramas, 5 gramas, a gente está falando de muita coisa, né? Em Uhum. volume de colágeno. De aminoácidos, Então, né? você vai comparar aquilo ali com cápsula, você teria que tomar o equivalente a 20 cápsulas, 16 cápsulas, 15 cápsulas Sim. por dia, né? Para equivaler àquela dose. Então, assim, colágeno em cápsula, desculpa, aí já é. Eu falo que a É gelatina um da pozinho, cápsula acho que é mais cara. proteína do que o Tá, colágeno tá ali dentro. tá gastando com gelatininha Tá cara. Um pozinho muito tomando cara. gelatina. A É. gelatina da cápsula vai ter mais volume ali do que o próprio colágeno. Então, E em tem outra cápsula questão. realmente falar, nem gasta o teu dinheiro, que aí está sendo refém realmente do mercado. Quando o cliente sai da máquina, da maca que eu fiz um procedimento, ele fala: o que que eu tenho que tomar? É comum eles perguntarem, né? Sim. A primeira coisa que eu falo é: coma proteína em todas as refeições. Primeiro passo, todas.
né? Até fora das refeições, se quiser comer um... Na verdade, eu não fico prescrevendo dieta, óbvio, né? Eu falo, vá para um nutricionista, mas eu falo, coma proteínas, coma vegetais escuros, coma mais vegetais e frutas cítricas. Se a gente for lembrar lá do turnover Uhum. do colágeno, quais são os cofatores das hidroxilases para converter pró-colágeno em colágeno? Vale. Vitamina C, ferro, vitamina B12, zinco e cobre, né? Algumas pessoas falam de silício, mas não encontrei informações confiáveis sobre o silício ser o cofator para a produção de colágeno, né? Mas tem outros estudos com silício, isso é uma outra discussão, mas ter esses micronutrientes é muito importante, principalmente vitamina C. Eu não como de 2 a 5 laranjas por dia. Então, se eu faço um procedimento, eu tendo, né? A pessoa fala, como bem? Eu falo, então toma um pouquinho de vitamina C aqui, é um Equalib Eu sou 500 mais, eu miligramas. geralmente faço a vitamina C. Falo assim, se quer tomar alguma coisa, toma um antioxidante. Quer tomar alguma coisa, toma aí 1000 miligramas de vitamina C dia. Mas não Isso. é 100 miligramas, 200, é 1000, tipo. Não adianta É. também tomar pouca coisa que não Uhum. vai adiantar Eu, muito aí. pelo menos uns 500, hein? Uns 500. Eu falo, ó, quando eu não faço a receita manipulada com tudo isso, eu falo, toma um Equalib de 500, pelo menos, né? Tenho de 1000, tem mais, mas para ter certeza, já que você não come muita Uhum. fruta, não como fruta, não tenho tempo, sou estudante e não dá tempo, né? A minha Mas é exatamente essa, Fê. Né? Mantenha uma dieta balanceada, ingere proteínas e água. Né? água. Mantenha a hidratação. Água, 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 Uhum, água. Não tem jeito. Para tudo, né? Então, para o fibroblasto, para matriz extracelular, para hidratação de pele, tudo. Então, a gente estava falando ali do início, né? A gente tem 1000 orientações, pode, não pode, e é o simples que funciona, né? É o básico que realmente vai dar uma diferença ali. Agora, esse preciosismo de tem que tomar e tem que tomar de tal marca, assim, 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 e como se ficasse refém daquilo ali, senão não vai dar resultado, senão não vai funcionar. uhum. Não existe isso, né, gente? Não existe isso. Então, é o simples mesmo, que a gente está. Tudo que vai formar de fibra colágena, de reparação de lesão, de cicatrização, vem da nossa alimentação, né? Vem da nossa alimentação. E a gente, tendo uma alimentação balanceada, tu não precisa de mais nada, né? Inclusive, a gente vê, né? Tem muitos estudos, né? Mostrando toda essa qualidade de vida, né? A questão, vamos a fundo lá, bioquímica, atividade mitocondrial e tudo mais. A alimentação está totalmente relacionada Sim. com todos os mecanismos ali de reparação, de tudo mais. Então, não precisa de Alimentação e nada. exercício físico, né? Exercício físico com certeza é uma estratégia regenerativa para muitas doenças, inclusive Uhum. para procedimentos Sim, estéticos. sem dúvida. Uma coisa, eu estava lembrando agora, esses dias eu fiz uma consulta cosmética, né? Uma pessoa que queria aprender a fazer skincare e tal. Ela falou assim, ó, ela já sentou já com essa objeção, não quero fazer procedimento, não tenho dinheiro para isso. Vim aqui para você me ensinar como cuidar da minha pele sem procedimento, né? Devo comprar o colágeno? Eu tava tomando umas cápsulas de colágeno tipo 3, ela falou. Eu falei, olha só, vamos pensar comigo. Quanto que você gasta nessas cápsulas? Mais ou menos uns R$ 70, R$ 80. Eu falei, olha, a média, né? Depende do lugar, mas um microagulhamento, se você juntar um pouquinho a mais, você faz algumas sessões de microagulhamento por ano, né? Então Exatamente. faz uma agora, passa daqui 2 meses, faz mais uma, né? Se essa sua objeção de fazer um procedimento, olha o quanto que você vai gastar mensalmente com as cápsulas de colágeno, de um colágeno em cápsula, que a gente não tem certeza se vai ter uma grande ação na sua pele. Tem Pega vários esse dinheiro. colágenos de marca, né? Tem essas Isso. representantes que vendem, não sei se é Inodê, não sei o que é, que tem uns colágenos lá com sabor disso, daquilo. Gente, é Uhum. exatamente o que o Fernando falou. Se pega e junta o que tu gasta num ano, vale muito mais a pena tu fazer uma intervenção estética, né? Que daí sim a gente tem uma comprovação. Isso. A gente vê não só pelas evidências, mas em publicações e tudo que realmente vai estimular colágeno, que realmente vai dar uma diferença ali mais significativa,
do que ficar só tomando colágeno, sem saber nem o que está usando ali. E não só colágeno, né? Um monte de outras vitaminas que a gente vai ali, sai com um carrinho cheio de coisa, sem nem saber o que está tomando. Porque a minha amiga falou, o outro falou, isso aqui eu acho que é bom para isso, e quando vê, realmente. O que é mais comum é os polivitamínicos, né? As pessoas tomam muito, assim, e também não sou totalmente contra, porque lá tem. Só que os polivitamínicos têm um tudão em concentrações subótimas, Exato. né? A maioria delas não existe evidência de deficiências subclínicas na população em geral. Então, que não precisaria suplementar. Que não precisaria, é um xixizinho caro, né? Sim. Isso é tudo um xixi. E, então, poxa, vamos... Usando de uma coisa específica, numa concentração maior, e tu tá Isso. deixando de usar, né? E tá pagando por uma quantidade subótima, né? Então, tudo isso tem que ser visto com mais assertividade, né? Talvez dosar os níveis das vitaminas mais. E aí eu indico ir no nutricionista, né? Mas né, eu não fico prescrevendo dieta e nem, embora nossas resoluções deixem a gente prescrever vitamina e tudo, não é sempre, não é todo caso. Eu sempre falo, até no melasma eu falo, procura um nutricionista para ajeitar a sua alimentação. A alimentação também tem influência na qualidade da nossa pele, alimentos pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, né? Saúde intestinal. Então, se você está comendo errado, seu intestino não está funcionando bem, isso impacta na saúde da pele, na inflamação sistêmica, né? Muitas condições que são pró-inflamatórias, alopecias, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, né? Tudo isso a alimentação tem essa influência que a gente precisa olhar para isso. Não é só pegar a agulhinha e ir lá injetar o medicamento sem pensar em todos esses cofatores, né? Bem isso. É isso aí. Mais alguma observação, Fê? Acho que chegou a nossa hora. Não, acho que é isso. Falei demais. Adorei a live. Quem quiser mais informações, né? A gente falou aqui sobre todas essas intervenções de estímulo de colágeno, todas as intervenções estéticas que são possíveis, os peelings, bioestimuladores e tudo mais. O Fernando faz parte aí da minha equipe e é professor dos nossos cursos também. Então, quem quiser informações sobre as próximas datas, está ali no link da minha bio. A gente tem todas as informações. Agora, dia 22 de setembro, a gente tem mais uma edição do Skin Experience, que é um curso de fenol e ata, que o Fê está comigo também, o corpo docente, onde a gente preparou um treinamento exatamente para ensinar vocês a trabalharem com esses procedimentos aí com segurança, com resultados, para não dar resultados de elevação de pálpebra só com colágeno, elevação de pálpebra só com colágeno bioral. Ali, né, a todo esse desenvolvimento para a gente chegar num peeling de fenol que consiga fazer aquilo, imagina só tomando colágeno, né, Fernanda? Não ia querer eu vou pôr tão curiosa essa imagem, vou pôr ali no Stories, tá? E aí não esqueçam, vou pôr o link do nosso grupo de estudos, eu vou mandar o PDF desses estudos lá para vocês verem, tá bom? Então vai estar lá no Telegram. Nosso grupo, ali no link da minha bio, vocês acessam o grupo do Telegram e o Fê vai colocar lá também nos Stories. Quem não segue o Fernando, já siga ele lá também. E agora, dia 23 de setembro, a gente tem um curso de toxina botulínica também, eu e o Fernando. E dia 18, 19 e 20 de outubro, a gente tem mais uma edição do H360, que é o nosso curso completão aí de preenchedores, bioestimuladores. E agora, o Fernando preparou um módulo de fios. Então, quem quiser já aproveita e vem 3 dias de imersão, já sai preparado aí com as ferramentas e as técnicas que vão, né, não só alavancar seus resultados, mas te dar todas as possibilidades de tratamento aí para te tratar aí 90%, 80% dos clientes que vão chegar até ti ali no consultório também. O Fernando é um super parceiro, admiro ele demais, ele tem muito conhecimento para compartilhar sempre e é uma honra ter ele aqui comigo também. É uma delícia. Isso aqui para mim quase que não é não, é trabalho sim, né? Trabalho. Quase que não é. Não dá pra gente ser tão romântico, né, Fernando? É um trampo. Maravilhoso. Mas é muito bom. Tá? Quem quiser informações, ali no link da minha bio, eu deixei bem separadinho todos os cursos, aí vocês mandem mensagem lá, que as meninas passam para vocês todas as informações também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar um print aí e postar a gente, marcar a gente, isso ajuda também a gente a divulgar aí nosso trabalho. Vou até desativar aqui os comentários. E nos marquem lá, né? Que isso ajuda a gente também. E quem quiser informação dos cursos, ali no link da bio. Tá bom? Obrigada. Foi um prazer, gente. Oi?
Dá um print aí pra gente. Tá, vou dar. Peraí. Dá um sorrisão. Foi. Aê! Jô, obrigado pelo Obrigada. convite. Foi delicioso. Foi uma delícia mesmo. Vamos almoçar então, que agora vamos trabalhar. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.